no 12º ano, quando tive as aulas de teoria de design e tive acesso mais à arte moderna, etc., pá, acho que quero ir fazer outras coisas, quero ir para design de comunicação. Pronto, e foi então que eu decidi mudar. Foi um bocado controverso, os meus pais tipo, design de comunicação, é tudo. Pois, isso nessas alturas também é arriscado, não é? Exatamente. Mas fui em frente e entrei e gostei imenso. Olha, João Batista, hoje temos aqui connosco, nesta conversa da Dispensa Studio, o João Batista, e o João é um sénior 3D animador 3D, assim é que é, porque está tudo em inglês, eu tenho que ir fazendo aqui, claro, para quebrar um bocado os inglesismos. Portanto, um animador 3D sénior, technical director, portanto de personagens, não é? Sim, como é que se traduz isto? Componentes mais técnicos a nível de personagens. Exatamente. E na verdade um artista 3D, porque tu, quer dizer, tens um conhecimento global, geral, de toda, não é? Da esfera do 3D inteira, não é? Sim, eu pessoalmente gosto sempre de me apresentar como artista 3D. Facilita muito, em vez de estar a explicar às pessoas o que é. Pois, claro. Há sempre aquela cena comum que é quando eu digo que sou animador, toda a gente pensa que eu estou a cuspir fogo, a fazer malabarismo. Sim, especialmente nas finanças. Tenho que explicar, pois é, esse lado. Tenho que explicar que não sou um animador social, que é essa a diferença, e depois começa a parte de ignorância, que mas isso é o quê? Então, o que é que tu fazes para além dessas coisas? Ok. Pronto, e gostava de dizer, faço desenhos animados, lembram-se, não é? Pixar, mas infelizmente não é bem isso o que eu faço, não é? Apesar de eu gostar, podia gostar ou não de participar, mas não trabalho nessas produções. Não, pois não nessas, mas quer dizer, mas é isso, exatamente. São semelhantes, só não são essas. E o resto, tudo o que é publicidade e outras coisas, as pessoas nem associam a animação, não querem lá saber. Às vezes até fazem skip, tipo, e publicidade, que chatice. E o meu trabalho desaparece ali num fast forward do next. Pronto. Mas essencialmente, eu vejo-me como um artista, porque a minha formação e o que eu gosto de fazer é isso. Ou seja, eu já me cruzei com outras pessoas que se revêem fazem relativamente o que eu faço, mas revêem-se de outra maneira com outro set de skills, não é? Portanto, com outras características. Não se veem como artistas, eu sou mais tipo um técnico, gosto mais de matemática, gosto mais de outras componentes do desenvolvimento, mas não pego no lápis e não desenho. Quando desenho, esquece. Pois. E eu não é isso. Eu venho desse lado das belas artes, pronto, não era tanto arte. E agora vais-me contar aqui essa parte, mas eu realmente, por acaso, até estava a dizer o 3D art, isso quando eu agora li, estava a ver isto mais numa questão do generalista, mas não é bem isto, não é bem isso, está mal interpretada, a minha interpretação não é certa. Está certo também. Pois, exatamente. Também sou um generalista, ou seja, a minha formação, que já vem de alguns anos atrás, na altura aprendi-se um pouco de tudo, porque tinha muito a ver com produzir coisas, ou seja, foram cursos que ensinavam as pessoas a ter, digamos, poder para produzir. E isso implica saber um pouco de tudo, não é? Okay. Se ensinassem, só vais animar, ou só vais fazer isto, eu tinha que estar à espera de outros colaboradores para poder trabalhar. Não, e eram cursos que ensinavam a produção do zero ao 100%. Pronto. O acompanhamento completo. Portanto, sim, nesse aspecto, completamente generalista. Atualmente, já não é tanto assim. O que me é pedido são coisas mais específicas. Claro. Mas cá está. Se fosse necessário, fazia. Claro. Então, Batista, diz-me uma coisa. Tu és de Lisboa? Sim. Ok. Portanto, nasceste cá. Yep. E fizeste a escola normal, não é? Tiveste em artes ou tiveste noutra área? Tive em artes, pronto, ok. Podes-nos contar então sim, o percurso até depois de faculdade, etc. Eu sou de Lisboa, mas eu vivia ali na zona do Estoril, não é? Na casa dos meus pais. Uhum. E todo o meu percurso escolar foi local, portanto era entre Estoril, Alcabides, o que fosse. Ok. E eu tive um pequeno lamiré sobre o nosso universo já quando estava no 11º ano. E porquê? A minha professora de oficina de artes era a esposa do José Miguel Ribeiro. Ah, que engraçado. E ela, por acaso ela fez um programa muito interessante naquele ano, de fotografia, de várias técnicas, etc. E que fixe. E ela lembrou-se, vocês têm de ir visitar o estúdio
que o meu marido está a animar a curta dele, que era a Espeta. Pois, está ali também, livrinhos. Sim. Pronto. E eu sabia lá o que era stop motion. Eu vou ser muito sincero, até quando era mais miúdo. Pá, isso é uma coisa que nos liga ainda mais, pá. É verdade. Engraçado. Mas eu quando era mais miúdo, agora vou dizer uma coisa que pode parecer um bocado de backstabbing, uma traição, mas não é. Eu quando era miúdo e dava os desenhos animados da manhã, quando havia geralmente desenhos animados, stop motion ou marionetes, eu era tipo, pá, eu não quero ver isso, eu quero ver os Thundercats, eu quero ver esses, quero ver os desenhos animados. Pois. Geralmente eram produções nacionais, tipo os Amigos do Gaspar, e eu tipo, pá, isto é que eu menos gosto. Mas pronto, continuando, eu não sabia essas coisas e fomos nessa tal visita de estudo. Pá, que aquilo, se não estou enganado, era sensivelmente ali na zona de Carcavelos, Parede, era um sítio desse que tivemos que apanhar o comboio, assim, nessa zona, e depois era um espacinho, assim, pequenino, era um estúdio em altura, subia-se umas escadinhas e do lado direito, onde nós subíamos as escadas, tínhamos as caixas onde eles guardavam os puppets, não é? O personagem principal da suspeita, tinham lá. Se não que me dava, tinham ser os modelos que eles iam reutilizando, porque nestas produções há sempre mais do que um, não é? Porque aquilo depois vai se estragando, vai deteriorando, etc. Pois, claro. E depois era um espaço muito pequenino, com a carruagem, lá no centro de tudo, uma série de equipamentos, ou seja, tinha, digamos, a câmara fotográfica, várias câmaras, que depois mais tarde apercebi-me, porque é que preciso tanta câmara para filmar isto, etc. Um ciclorama rotativo atrás para fazer o cenário do movimento, pá, com tudo paralaxe, genial nesse aspecto. E depois eles estiveram a falar um pouco do processo, que para mim era tudo novo, eu não sabia nada de animação, eu gostava de fazer desenhos e banda desenhada, esse tipo de coisa, mas a animação era outro nível completamente diferente. Mas então tu já tinhas essa coisa dos desenhos, pelo menos, não é? Sim, eu sempre tu não só gostavas de ver, mas também... Sempre gostei muito de desenhar, houve uma altura que eu queria até ser desenhador de banda desenhada. E foste para artes? Sim. Ok. Sim. Porque isso é no 10º ano, desculpa. Isto foi no 11º. Sim, eu nesse aspecto, eu nunca tive aquelas dúvidas que muitos colegas meus tiveram, que é tipo, mas não sei o que é que quero fazer. Alguns até diziam que iam com os amigos. Pronto. Eu só vi uma opção, assim, era artes. Não era nem economia, nem humanidade, nada, aquilo não me identificava com nada, era arte. Qualquer coisa ali eu identificava-me, pronto. Mas voltando então à questão lá do estúdio, pronto, foi a primeira vez que eu tive acesso a uma coisa tão exclusiva, pronto. Estamos a falar de um dos maiores filmes de animação portugueses, não é? Um filme muito valioso para a nossa cultura e para a nossa animação. Sim, sim. E vê-lo ali a nascer foi super valioso. Ele estava em produção. Estava a animar uma cena em que ele até mostrou depois um bocadinho de um clipe que ele estava a acabar de animar, que era um clipe em que o personagem, que é o mal da fita, estava a comer uma sanduíche e viajava a boca a mexer, e ele tinha feito aquilo. Aliás, e a parte engraçada é que ele funcionava, ele tinha uma câmara de vídeo, juntamente com uma câmara fotográfica mais uma câmara auxiliar. Porque antigamente não havia câmaras digitais, tu tinhas que fotografar, não sei se fotografavas mais, 1 ou 2 vezes, uma questão de segurança, mas os fotogramas tinham que ser revelados, tu não sabias como é que a sequência não havia Dragonfly nem nada nessa altura. Mas haviam as camcorders e haviam as máquinas de filmar que estavam alinhadas, onde tu gravavas um frame na camcorder e tu vias, está tudo a correr bem, faltou isto, antes de fazermos o... Mas nada de onion skins e tal, esquece, zero. Isso não existe ainda. Não, onion skin existe. Não, com o software, não é? Com o programa. Qual programa? Não, naquela, é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer, ou seja... Não, era feito com sistemas ali no momento. Pois. A câmara registava, com isso eles faziam o playback. Pois, claro. Está impecável. Pois, o onion skin era isso, não era bem. Sim. Exatamente, era a prova que aquilo estava pronto. E é claro que quem não conhece nada sobre o processo, aquilo era extraordinário. Era mágico, magia, não é? Exato, era tipo, meu Deus, está a mexer-se, genial, pronto. E pronto, esse foi um momento bastante interessante. Depois, concluído... E depois aí chegas a casa e começas a fazer os teus próprios puppets, ou ainda não? Não cheguei porque eu achei que aquilo era tão inatingível, eu conhecia tão pouco sobre animação, a não ser que gostava, que era inatingível para mim. Pronto, eu não tinha sequer máquinas fotográficas em casa. Na altura era tudo película. Pois claro, sim. Os meus pais nem se interessavam muito por isso. Mas fiquei com o gosto. Isso é o que interessa. E acabado o liceu, né, consegui ir para as Belas Artes.
Eu na altura até vivia aquele dilema. O que era preciso para entrar em Belas Artes? Geometria descritiva. Havia provas de desenho também, mas geometria descritiva, é assim, se estudarmos e formos bons a geometria descritiva, as notas são altas logo. Sim. Basta apanhar uma pessoa do outro lado diferente ou num dia pior, podes dizer que não desenhamos nada de jeito. Pois. Eu utilizei a geometria descritiva. E aliás, eu até me preparei durante o secundário todo mais para ir para a arquitetura. Okay. Havia muito aquela ideia de que, arquitetura, os arquitetos, não sei o quê, um grande prestígio. Sim, havia. Isso era justificado, porque pronto, tem toda uma preparação artística valiosa, etc. Mas no 12º ano, quando tive as aulas de teoria de design e tive acesso mais à arte moderna, etc., esquece. Eu quero ir fazer outras coisas, quero ir para design de comunicação. Bom. Pronto, e foi então que eu decidi mudar. Foi um bocado controverso, meus pais tipo, design de comunicação, é tudo. Pois, isso nessas alturas também é arriscado, não é? Exatamente. Mas fui em frente e entrei e gostei imenso da sensação. Fizeste design de comunicação em Belas Artes. Em Belas Artes. Chamava-se assim o Exatamente. curso. Os primeiros anos, nomeadamente o primeiro ano, é uma coisa muito misturada. Aquilo é mais para o pessoal estar lá e conviver e viver um bocado uma vida artística. Vai a exposições, vai a happenings, vai a instalações, visita coisas. Isso é muito fomentado. Por acaso é interessante. Ok, já. Vão beber copos para o bairro alto, voltem, façam trabalhos. Uma vidazinha boémia. Eu acho que é importante, porque também um artista fechado na sua casca não conhece pouco do mundo, não é? Não tem muito para oferecer. E acho que esse ano é um ano de libertar. Pronto, as notas foram para ali abaixo, mas já nem vou mencionar isso, mas foi valioso para ganhar outros conhecimentos e sobretudo conhecer pessoas. Cada vez mais fui aprendendo que nas belas artes e por aí fora, as pessoas que nós vamos conhecendo e o pool de artistas que se vão associando a nós é muito importante. Ok. É verdade. É mais importante do que nós podemos pensar, estive lá, não conheci ninguém. Isso não é uma boa política. É bom ir, é bom conhecer. As pessoas têm visões diferentes, têm posições diferentes sobre a arte, sobre como fazer. E isso é tudo conhecimento que nós estamos a receber. Claro. Porque, essencialmente, por exemplo, ao nível daquilo que são os professores são um pouco isso. São pessoas que nós conhecemos, que nos dão uma visão do seu conhecimento, justamente com matéria que pode ser ou não mais ou menos útil, mas sobretudo a visão, a sua metodologia, etc. Uhum. Para além de um professor, tu conheces mais outros todos que, se estiverem dispostos a partilhar isso, de repente estás a receber informação à grande. E é valioso por causa disso. Eu gostei imenso. Eu tive uma sorte grande. Eu tenho uma turma de pessoal que estava muito motivado para fazer trabalhos interessantes e variados. Tive grupos de amigos que hoje em dia são artistas grandes. Uhum. Umas pessoas com que eu partilhava bandas desenhadas e fazíamos trabalhos juntos. É o Luís António, que é um dos melhores game developers neste momento, na minha opinião. Criador de um jogo que é o 12 Minutes. Sei, sim. Comigo. Fazíamos bandas desenhadas juntos e isso era essa partilha. Aliás, ele até começou a trabalhar em 3D muito antes do que eu. E isso são tudo inspirações. Claro, obviamente. São fontes de inspiração. Claro. E daí eu acho que às vezes quando há aquele pensamento que é tipo, será que vir para a faculdade? Pensem só, vão estar com outras pessoas, com outros interesses, que sabem coisas diferentes. E isso é super valioso. Pois, e é isso. E tem também... São pessoas diferentes e, portanto, vão ter vontades e quereres diferentes. E isso também é bom, porque nós às vezes não os temos e ao estar com eles estamos também a viver esse bocadinho esse percurso. E conheces as personalidades. Não é? Claro, isso é. Isso é até para um artista que convém, sermos observadores do mundo, vermos como funcionam as personalidades dos outros, com quem nós daríamos bem, aqueles que nós não nos daríamos bem, isso enriquece muito. É verdade. E aliás, até sendo animadores posteriormente, é ótimo conhecer os perfis e saber, ok, eu quero representar uma pessoa com estas características, eu lidei com estas pessoas, eu sei como é que é. E é interessante. E tu neste curso, design da comunicação, portanto, que tipo de coisas é que foste apresentado? Desenho?
maioritariamente, mas outras técnicas também? Ou... O design de comunicação, portanto, o primeiro ano é que está aquele tal ano muito global. Exatamente. Portanto, nós começamos com coisas como bases de desenho, que é importante porque muitas vezes no liceu nós não fazemos essas explorações. E trazemos os vícios que um ensino mais genérico nos dá. Então eu comecei por corrigir primeiro muitos dos meus preconceitos artísticos e problemas que eu tinha, e foi bom, tipo, desde soltar o traço, desenha-se com os braços, desenha só com os dedos ou com as mãos, seja-se movimentos maiores, e isso foi tudo positivo, ou seja, foram bons crescimentos, boas evoluções. Portanto, o primeiro ano foi tudo muito nesse lado, o segundo um pouco também, introduzir outras tecnologias, fotografia, etc. E depois o objetivo era caminhando para a parte já do desenvolvimento mais digital. Pronto. Ou seja, às vezes os primeiros anos não era tão importante ter computador, a não ser para alguns trabalhos escritos, mas a partir não é limitado do segundo e daí para a frente, o computador ia ganhando influência sobre o nosso trabalho. Mas curiosamente, eu acho que também perdeu um pouco aí. Okay. E porque é que eu acho que perde aí? Porque depois as aulas e digamos, a formação digital devia ter esse acompanhamamento, não era boa. Pois claro. Tipo, precisam de aprender Photoshop. Como? Não sei. Mas tem que se lembrar que na altura não havia YouTube. Pois. Comprar livros. Como é que é o Photoshop? E como pode imaginar, o Photoshop custava dinheiro, portanto não tem dinheiro. Temos aqui um problema um conflito de interesse. Pois é. Depois era os professores que tipo, tem que fazer estes trabalhos em design de comunicação, que é essencialmente quase design gráfico, explorações gráficas com texto, com fontes, etc. Muito bem, onde é que eu arranjo as fontes? Não sei, a manha. As fontes são pagas. Ok. Bem caras. Pois são. E também antigamente, vamos supor, não havia torrents, não havia tipo, eu vou sacar pacotes. Não. Era o que eu estava a pensar. Não funciona assim. Então as pessoas às vezes conheciam pessoas que tinham utilizado, não sei o quê, às vezes até se tinha que fazer desenho por cima. Precisava destas letras, e fazia-se vetorização manual, pronto, era o que era. Mas aprendia-se muito com isso. Pronto. Claro que sim. Depois lá de vez em quando alguém encontrava assim umas coisas porreiras, partilhava com os CDs. Mas eu por acaso, sobre esse ponto enfim, na verdade, acompanhares o nascimento da maior parte das ferramentas digitais, ou em certo aspecto, não é? Ou seja, teres que ir até fazer uma pesquisa mais avançada, não estar tudo no YouTube. Eu sinto muito quando trabalho convosco, malta já mais, não quero dizer mais velha, porque também não é assim uma diferença tão grande, mas eu sinto que vocês têm muita noção das bases, mesmo os fundamentos ou seja, do 3D, por exemplo. Vocês conhecem mesmo a raiz das coisas, e isso faz muita diferença, porque quem aprende agora e quem aprende como eu aprendi mesmo assim, já é muitas ferramentas dos programas, ou seja, eu posso não perceber bem o que é que está por trás daquilo que eu estou a escolher fazer, percebes? E tu sentes, por exemplo, que isso ajudou isso dizias, sei lá, agora as fontes que faziam à mão porque era difícil ir buscar as outras, e isso, achas que isso dava uma percepção de conhecimento? Eu acho que essas coisas, convenhamos, se tivéssemos acesso às fontes e íamos logo usá-las, como é óbvio, não é? Aquilo era uma necessidade. Pronto. O que é que eu acho que acontecia? Às vezes nesses trabalhos, não é, estou a vetorizar isso, fazíamos extrapolações artísticas, se calhar vou fazer aqui, porque agora tenho o controle das curvas, vou fazer o que me apetece. Portanto, tem sempre um outro lado criativo que também se ganha. Não é, obviamente, o ideal, mas vamos ter de pensar, nas contrapartidas positivas. Não só ganhamos rotina, aprendemos a trabalhar com curvas, etc. Que, por acaso, depois dá para passar para o 3D. É a mesma coisa, não é? Convenhamos. Um programa de desenho vetorial, estilo freehand. Eu vou falar do freehand porque eu detesto o Illustrator, com licença. E era o que eu utilizava. E depois era passar para o 3D, foi relativamente fácil nesse aspecto, mas eram artifícios que nós utilizávamos, ficou esse conhecimento, e hoje em dia, em vez de eu estar a pensar se calhar de estar a fazer isto assim desta maneira, não, eu também que sei fazer manualmente, pego, faço, garro, desenho, não tenho nenhum problema, não,
não quer ficar travado por uma questão de exploração artística ou técnica, etc. Vai-se em frente. E isso, se calhar, pode ter sido o benefício de, pronto, nessa altura, termos menos acesso a determinadas coisas. Pois, e a informação também, sei lá, ou tão fácil, pelo menos. Exatamente, não havia mesmo, era muito difícil. Eu vi, por exemplo, esse meu amigo, o Luís, a aprender o 3ds Max com um dicionário assim, gigante. E ele dizia, ainda vou aqui. Era enorme. É verdade. Era mesmo difícil aprender programas naquela altura. Era difícil até lojas obtê-los. Não era fácil. Por isso é que cá está, ainda se usava muita metodologia mais manual, já dentro do computador, mas feita manualmente. Mas pronto, era o que era. E eu até já estava numa fase em que eu beneficiei de outras pessoas que sabiam já de uma primeira geração e ainda nos puderam passar alguma informação, porque ainda houve outros, não é? Década de 90 ou finais da década de 90, que trabalhavam com computadores, são muito piores, que ainda tiveram que desbravar mais caminho. Ler mais coisas, instalar coisas com disquetes e isso. Eu, por exemplo, tenho esta sensação em relação ao Jaime. Eu com o Jaime senti ainda mais isso, ou seja, do que estava a dizer que sentia contigo, mas com o Jaime ainda senti mais, porque o Jaime é que ia mesmo, é os porquês, não é? Porquê é que isto está assim? E ele vai mesmo até ao fim da questão. Senti que ele tinha essa coisa. Mas pronto, entretanto acabaste o curso em Belas Artes e foste para onde a seguir? Pronto, quando acabei o curso nas Belas Artes, estamos numa fase curiosa, porque a internet estava naquele momento numa fase de transformação. Ali durante, vamos supor, 2002, 2004, 2005, eu lembro, por exemplo, o Flash dominava os sites e havia trabalhos espetaculares. Havia sites que eram Macromédia. Obras de arte. Macromédia, antes de ser adquirida, não é? Reinava suprema naqueles mídias. E eu adorava visitar sites que eram obras de arte. Tu entravas e tipo, tinhas lá, esperavas o loadingzinho, né? Mas aquilo de repente era rico, era luxuoso, tinha montes de animações, às vezes até 3D, coisa. Foram as grandes explorações para mim. Os sites saíram daquelas porcarias nojentas do HTML, do cabeçalho. Agora parece que voltamos um bocado a isso, mas pronto. Mas houve ali uma fase em que é tipo, não, vamos fazer arte dos sites. E eu gostei disso. Gostava muito. E na altura tirei depois um cursozito de web design que envolvia o Dreamweaver, o Flash, o Fireworks. E dei bom proveito a esse curso. Ainda fiz vários sites. E gostava mesmo da parte da questão do... Eu vou construir os interfaces. Eu quero também artisticamente desenvolver coisas. Foi uma altura muito boa. O que é que começou a acontecer? Ali para os finais, 2005, 2006, eu já estava a aprender 3D na altura. Eu comecei a notar, ok, isto vai haver aqui uma mudança. Está muita gente a querer agora sites com formatos diferentes, já não é tanto animações o que querem tipo ir direto. Isto vai mudar. E não vai mudar para aquilo que eu gostava. Vai mudar para... Vamos voltar outra vez à maneira antiga de expor a informação. Ou seja, os vanguardismos aqui vão morrer. Pronto. No entanto, eu fiquei com o gosto pela questão da interatividade, pela questão da animação, e vem agora tipo, uma parte que foi crucial, pronto, no meu desenvolvimento, que foi em 2006. Aliás, foi antes, até no final de 2005, eu soube que a Gulbenkian ia fazer um curso de animação, aliás, não era animação, era realização e produção para animação de 3D. E era o único curso que eles alguma vez o fizeram daquele tipo. Portanto, a Gulbenkian, na altura, geria um departamento de animação, que era o CITEM. Então, se era departamento ou não, por isso agora já não sei bem, mas tinha esses cursos, animação stop motion tradicional, pronto, que até foram lá no Centro de Arte Moderna, que eles eram dados, depois transferiram-se para as Belas Artes. E esses pronto, já existiam antes, mas este era inédito e tinha uma particularidade. Ele ia ser lecionado por 2 ex-alunos que eram professores da Sopan Facon, em França. Em França. Eu vejo aquilo.
começo a ver as candidaturas de 12 alunos, isto vai ser 7 cães a um osso. Pronto, com entrevista, tudo, a entrevista inclusive foi dada pelo Zé e pelos 2 professores. Eu reuni o melhor que eu tinha, de animações dos sites, as minhas bandas desenhadas. Pronto, na altura também estava num projeto de edição de banda desenhada com o pessoal do núcleo das Belas Artes de BD. E fui à entrevista, eles tinham entrevistado dezenas de pessoas e falei, eu gosto muito de animação, já gostava, eu faço este tipo de coisas, não tenho obviamente nenhum conhecimento 3D, tenho de 2D digital em Flash, e eles, não te preocupes porque nós queremos mesmo pessoas que tenham bases mais técnicas, neutras possíveis, porque não chegarem aqui e começarem a dizer eu já sei 3D, coisa, isto é mesmo para desenvolver, e eu, bestial, eu preciso disso. Pronto. E candidatei, depois entretanto passaram-se E quem é que disse isso? Os tipos da Falcon, na altura o gestor do curso era o Pierre Gil, o Zé estava lá, estava a intermediar a entrevista também, e acho que havia mais uma pessoa da organização da Gulbenkian. Entretanto, o processo de entrevistas terminou, eles iam comunicar quem é que estava ou não dentro do curso. E recebi depois já no ano a seguir, em 2006, a convocatória, olha, foste aceite, vai começar, aquilo começou, portanto, se me engano, em abril e terminou no verão, foram 4 a 5 meses. Estás aceite para ir para o curso? Eu já tinha terminado a faculdade, na altura estava a fazer trabalhos do web design, mas como freelancer. Mas tinhas clientes? Tinha alguns, não eram muitos, mas tinha umas coisinhas e ia fazendo as minhas explorações. Eu tinha um dos meus clientes favoritos era a reitoria da Universidade de Lisboa. Eu tinha na altura um amigo meu que trabalhava lá no Departamento de Cultura e ele geria várias atividades que a Universidade de Lisboa promovia. Uma delas era o festival, Festival Académico, ou Festival Amador de Teatro Académico da Universidade de Lisboa, que era o Fatal. E eles precisavam de fazer divulgação e eu fazia o site. Okay. Dava para fazer explorações bestiais. Pois. Adorava aquilo. E eles também gostavam do trabalho. Era uma relação bastante profícua que nasceu ali. Pronto. Mas aquilo ia-me dando algum dinheiro, eu ia trabalhando, mas eu já começava a ter aquela ideia, tipo, isto de internet vai levar aqui um safanão grande. Ainda não sabia bem, mas eu estava com essa suspeita. E, entretanto, comecei a dedicar-me ao curso. Vou ao curso em abril. Foram 4 meses bestiais. A malta lá estava toda empenhada em querer aprender bastante. O curso era muito focado na parte da realização. E depois começámos a ter aulas na altura 3D Studio Max. Não percebi nada. Pronto, aquilo foi bom ter um professor. Das melhores coisas que podemos ter é arrancar um programa tão complexo com alguém que sabe. Claro. Porque às vezes perceber onde é que é, os fundamentos é muito melhor alguém explicar do que estar a ver no YouTube um tutorial. Sim, claro. aqui, depois vais a ver, mas o gajo tem uma interface que é bem parecido, tenho dúvidas, já não pode perguntar ao vídeo, né? Pois a versão é diferente, onde é que está o botão, desapareceu. Exato, depois há uma ferramenta, os 3D Studio Max tem essas coisas, que é tipo, esta ferramenta faz isto, mas depois noutra já é errado, não sei o quê, pronto. E aquilo deu alguma arranca, em um mês e tal já conseguia fazer coisas para animar e tudo já relativamente bem, e fizemos exercícios e... Esse curso, entretanto, não era cá? Era na Gulbenkian. Era na Gulbenkian. Era no Centro de Arte Moderna. Ok. Portanto, foi tudo lá, houve a Gulbenkian, eu tenho que dar o braço a eles, fizeram um trabalho espetacular, eles forneceram-nos tudo o bom e do melhor. Computadores na altura ótimos, tablets, monitores, tudo, tinha tudo para resultar bem. E eu aproveitei aquilo ao máximo. Mesmo fui às exposições todas, fui às monstras que eles promoviam em ida também a esses sítios, etc. Foi aproveitar ao máximo. Quando fizemos a curta, que era o nosso trabalho final, tivemos que depois formar um grupo, mas eu lembro-me de manhãzinha para lá, estava o estúdio, a sala de aula transformada em estúdio, vazio, só para ocupar, para transformar em render farm, para render mais e fazer mais experiências e depois as pessoas iam chegando, eu tinha que reduzir a pool de computadores, mas aproveitei aquilo, e acho que produzimos um filme bastante engraçado. Foi um grupo também muito, muito bom. Eu trabalhei na altura com o João Real e com o Hotel Cana, que é um ilustrador,
E pá, foi conheço, sim. Deves conhecer ambos. Sim. E conseguimos fazer um excelente trabalho. Eu gostava até de ter mais pessoas no grupo, mas pá, tinha que fazer um grupo de 3, mas adorei estar com aquelas pessoas, naquele espírito, aquilo era puro conhecimento, era troca de pessoal que trazia vídeos, olha, tinha aqui animações, eu também tenho. Pá, eu ainda sinto falta desse espírito de pura partilha, pura aprendizagem e pura criação. Ok. Pronto, é assim para mim que é arte. Pronto, boa. Eu por acaso espero que com este projeto gostava que isso pudesse entrar por aí, e de certeza que vamos conseguir. Sem dúvida que acho que as coisas que mais faltam hoje em dia, as pessoas, pronto, né, se calhar aprendem em cursos, mas ter este ambiente de que vamos criar e vamos aprender é muito bom. Sem a pressão que é tipo, tenho que fazer dinheiro também. Claro. E os clientes, não, aquilo é experimentar e vamos aprender. Boa, ótimo. Foi 4 meses espetacular. Excelente. E portanto, esse curso fazes na Gulbenkian, portanto já estás cursado de Belas Artes, fazes na Gulbenkian e agora tens aqui uma... como é que é? Vais para fora? Sim, então. Como é que isso acontece? Isso foi uma novidade. Acabado o curso, né? Tipo, todas as coisas boas têm um fim. Tem um fim. Acabado o curso, a Gulbenkian faz uma coisa que ninguém estava à espera. Que é, nós vamos subsidiar a ida de 2 de vocês lá para fora. Vão para a Spanfacom. Os professores deram um feedback extremamente positivo do vosso trabalho e nós falamos com a Spanfacom e eles estão receptivos a essa ideia. E é tipo, sim! Lindo! É claro que quase todas as pessoas também quiseram participar e coube à Gulbenkian e aos seus professores do Spanfacom, o Pierre Gilles e o Sebastião, fazerem essa seleção. E um belo dia estou lá na minha casa e recebo um telefone a dizer: tu foste estacionado, pá, tu e mais uma colega tua, que é a Catarina Romano. E eu, que bom! A Catarina foi a tua colega nesse... Sim. Engraçado. Também ela já tinha mais formação do que eu, ela já tinha tirado outros cursos. E fiquei super contente, ótimo, pronto. Ao mesmo tempo nervoso, nunca tinha sido de Portugal, meu Deus, já não sabia falar bem francês sequer, acho que nunca sou. Aprendo na escola, é o que é. E agora arrependo de ter aproveitado aquelas aulinhas todas ali e fui parte. Também eu. De qualquer das formas, reuniram-se as condições, eles disseram, então tens de te apresentar neste dia, nas escolas, vão estar à tua espera, né? Saber essas coisas. Pronto, eu lá pronto, a minha irmã ajudou-me muito nesse aspecto. Ela foi comigo, ela sabia falar melhor francês do que eu, era mais desenrascada. Então fomos os dois, inclusive fomos até Bruxelas, porque era mais perto. Spanfacom fica perto da fronteira com a Bélgica. Okay. Então estar a ir para Paris, se implicava ser que fazer uma viagem mais longa, então fomos pela Bélgica. Chegámos lá, bem frio de rachar. Um ar bué, seturno, tipo, meu Deus, aqui que é a escola, vai nevar e tudo, enfim. Pronto, apresentei-me lá na escola com o melhor inglês que consegui, o melhor francês que consegui também, meu Deus. E eles, tudo bem, pronto, vais participar, portanto, o teu programa vai ser algumas aulas, os teus colegas já vão bem mais adiantados. Isto, portanto, já estávamos em janeiro de 2007 e depois ia ser o final do ano letivo. Basicamente, condensámos a primeira fase do curso cá e depois a segunda fase do curso, que era o projeto, foi lá. Mas já era o projeto que eles estavam a desenvolver. Portanto, eles estavam a terminar a fase de produção, ou de pré-produção, perdão. Estavam a acabar tudo que era concepts, iam começar a fazer uma modulação e eu chego mesmo naquela altura. Todos já com um andamento, grandes moduladores, todos os alunos de lá. Muito bons a desenhar. Considerava-me mediana a desenhar e já aos sítios onde eu ia desenhava bem, safava-me sempre bem. Todos aqueles eram melhores do que eu. Podia enfiar aquela malta toda na Disney. Já todos muito bons, já muito rotinados no 3D, super ávidos por querer aprender, super competitivos a pensar, Jesus, esta malta, isto não tem nada a ver com Portugal. Estes gajos, tipo, estão em aulas de rigging em 3D Studio Max, todos com blocos de notas, fazerem perguntas do Arco da Velha. Olha, professor,
tipo, a tentar saber, explicar-lhes. Alguns deles até já deviam saber mais. Sim. Pensando, isto é mesmo, porra. Cara. Aqui aprendes à grande. Mas tudo bem. Challenge accepted. Oh, yeah. Recebo as primeiras matrizes que nós, pronto, os meus colegas foram definindo. Entretanto, eu juntei-me a um grupo, a Catarina juntou-se a outro grupo. Tínhamos um projeto pela frente, que era o Old Duck, que era um filme à imagem daqueles do cinema clássico americano da década de 40, ou até antes, porque era mudo. Pronto. Muito bem, o que significava que tínhamos que jogar muito com o que os personagens tinham que mostrar visualmente, porque eles não iam falar. Também facilitava para esse lado. Temos que modelar uma casa senhorial, tipo fim do século XIX. Vamos em frente, tipo, tudo armários cheios de recordes. E já agora, difícil, na altura, quase não havia, o ZBrush tipo, ainda estava a iniciar-se, claro, não existia. Não havia nada. Aquilo tinha que ser mesmo modelação clássica. Polygons, vértices, puxar vértice. Exatamente. Camas cheias de dentalhos de madeira, tudo. Sofás bem elaborado, tinha piano, um fogão daqueles tipo de lenha. Aquele cena todo cheio de detalhes a darem umas referências. Queremos isto. Está bem, bora. Bem, comecei a modelar, sem parar. Já modelava mais depressa do que eles. Eu já modelava quase a casa toda. Por ali fora. E depois eles estavam mais na parte dos personagens. Havia 3 personagens principais na história, cada um deles tratou de um, e sobrou um personagem que era menos importante, e mesmo assim ainda molei o personagem todo. Riguei, na altura, com um rig que havia para o 3D Studio Max, que era o Brad Noble. Como é que era? Cat. Brad Noble. Era um rig alternativo. Daqueles que é tipo, metes para lá e rezas para que aquilo funcione. E funcionou. Funcionou. Era. Porque só havia o biped. O Cat nem existia ainda. Pois, o biped é que havia, ok, que era assim uma coisa... péssimo. Pesadelo. Pronto, e fizemos com aquilo, e adaptei-me bem, pois eles não eram propriamente assim grandes amigalhaços a ajudar a desenvolver, mas eu queria mesmo fazer um trabalho muito bom, então esforcei-me bué, e tudo o que eles diziam, olha, tenta ajustar aqui, e eu estava bem. Tantas, fiz o melhor que pude. Modelei carradas de coisas, precisávamos de modelar uma rua inteira, os gajos deram-me aquilo tudo para fazer. Tipo, precisamos de fazer a rua por onde os personagens no final fogem. Aquilo era um mordomo, uma criada, fogem de carro, roubam o carro à dona da casa e fogem. Precisamos de modelar uma rua, precisamos de modelar um carro, vamos ter planos lixados, tipo, com câmaras encostadas ao chão, e eu tipo, muito obrigado por isso, foi uma fantástica oportunidade que me estão a dar. Vamos em frente, modelei aquela traquitana toda, carro, tudo, meti-os dentro do carro, riguei o carro. Eles radiantes, não? Sim. Chega à parte do fim, todos radiantes, eu não parava de trabalhar, eu ia para casa trabalhar. Pronto, às vezes a malta ainda estava a combinar coisas, tipo, ver uns copos assim, também eu vou hoje, mas amanhã tenho que trabalhar. Bom, trabalho. E porquê? Era um filme ainda de quase 4 minutos, e tínhamos pouco mais do que 5 meses para fazer aquilo. Não é fácil, até hoje em dia, para uma empresa, é muito difícil. Sim. E nós éramos alunos com computadores, que eram Pentium 4 e outras coisas, portanto, imaginem. Entretanto, chega a última parte do projeto, temos uma reunião com a professora de produção para olhar para aquilo. Vocês estão muito atrasados. E eu pensava, eu aqui a esforçar-me bem, estamos bem atrasados, como é que é possível? Estão muito atrasados, se vocês não começarem a ter rendas nesta data, eu cancelo-vos o projeto, vocês migram para outros. Não, isso não vai acontecer. Mais um esforçozinho. Lá conseguimos concluir, começar a pôr os renders todos. Isto tudo sem render farm já agora. E só para eu perceber, que se calhar não apanhei, que é... Isso era trabalho mesmo pago, remunerado, ou era... Isto era trabalho da escola. Trabalho da escola. Era o projeto final destas pessoas. Pois, não tinha... Pois, porque eu tinha ideia que era escola, exatamente, mas sei lá, estou a ouvir, trabalho, depois chega a professora e diz que cancela se não vê. Porquê? Porque eles simulam condições reais. Eles dão uma pressão quase real. E é tão injusto para aquelas pessoas lá, no sentido em que os projetos podem ser cancelados. Pois. Na vida real isso acontece. Não é? Claro. E as vossas... Faz sentido agora. Aqui vocês são autores, mas a vossa autoria pode ser desfeita.
Aqui assistir os trabalhos dos outros, são creditados à mesma, mas a vossa visão acabou. Pronto. E as pessoas trabalham com aquela pressão tremenda, porque eles sabem que um trabalho bem feito é em porta de entrada, nos estúdios. Lá conseguimos fazer aquilo, lá conseguimos começar a produzir rendas, etc. Só que tivemos que acelerar imenso, de repente começamos a ter rendas com carradas de erros. Os personagens tinham roupa que interceptava, coisas que não estavam bem feitas, etc. Bem, começamos a pôr aquilo tudo e ainda estávamos a um mês do fim, ainda tínhamos renders para fazer, e viram para os meus colegas e digo assim, temos que compor isto. E eu, não, isto tem que ser, é basicamente arrancar isto do 3D Studio Max para dentro de uma timeline, num Premiere. E bem assim, pessoal, isto está cheio de erros, isto não pode ser assim. Mas não temos tempo. Eu, então espera. Eu fui falar com um professor, na altura estava a dar aulas de combustion. Ele não sabia muito, mas sabia um bocadinho. Assim, eu preciso de compor este filme, eu tenho que limpar coisas aqui. Isto está péssimo. E ele, então, olha, uma aula de 1 hora de combustion. E tu tens aqui, isto funciona com layers, tens nested layers, que é basicamente grupos. É como se fosse compositions e subcompos. Okay. Funciona assim, isto abre aqui, os teus botões são estes, então tu pões a informação, uns clipes, etc. Acabou a aula. 1 hora, ou 2, pá, isso tudo aqui. Um tipo a falar mal inglês, como tudo. Eu, ótimo, boa. Isto sem internet. A escola não tinha internet já agora. O Spam Falcão não tinha internet. Havia um único computador com internet, que era para os alunos mandarem e-mails para a família, se estava tudo bem, etc. Tudo em casa é que tinham os seus portáteis, viam internet doméstica, tinha que ser. O porquê disso foi porque no ano anterior é que houve para a pirataria, se tiveram que cancelar a net a todas as pessoas. Portanto, mais um handicap, né? Não havia YouTube, mas também não havia formação quase nenhuma online, não valeu de muito. Portanto, aquilo tinha que ser mesmo entre cada um e manuais. Está bem. Pronto. Com aquela magnífica aula de combustion, comecei a compor o nosso filme. Bem, o combustion tinha uma ferramenta que era o Paint, comecei a limpar frames, bem, aquilo assim toda impecável. No final já tinha os shots todos limpinhos, todos impecáveis, começo a meter aquilo depois para editar, na altura com um programa que era o Vegas. Estou aqui a fazer publicidade a um monte de software, que era o Vegas, começa a pôr os filtros, porque queria grão de película naquilo, aquilo era um filme a preto e branco. Sim. Queria grão de película, queria efeitos de cor. O Vegas não era o Sony Vegas? Na altura era uma... Foi Sony a seguir, era Soundforge. Ok. Eu estou sempre um bocadinho mais à frente. Era um outro fabricante e depois passou a ser da Sony, mas sim, fomos para Sony Vegas. E ajustei aquilo, bem, os colegas começam a ver aquilo, nem queriam acreditar. O que era o filme antes e o que estava a ser transformado por mim ali, para eu passei naquele mês todo a compor à bruta, eles a fornecerem-me renders, eu a compor isto, rendi e compus toda aquela parte da rua, uma trabalheira danada. Era preciso pôr um calhambeque, era preciso ter a rua não tinha mais pessoas, mas pronto. Mas tinha casas, tinha árvores, e eu tipo, onde é que vou buscar árvores? Não tenho recursos nenhuns. Árvores do 3D Studio Max. Pois. Tirei-lhes as folhas todas, que eram horríveis, ficaram de árvores, aquelas tipo Tim Burton, todas secas. Sim. Está genial. Isto mesmo, puma. Ali para cima, shots encostados ao chão. E eu tipo, temos uma textura nojenta para o chão, não. Modelei montes de calçada, depois transitei para... Bem, usei montes de recursos. Tudo o que eu sabia eu pus ali. E até colegas meus que iam para lá, tipo, mano, o que estás para aí a fazer? Caramba, isto agora de repente está assim, não está? Ficaram curiosos. E conseguimos compor o filme todo, ficou bastante bom. Chegou ao grande dia, vamos para o cinema da cidade, bem, chega à plateia, as pessoas tiveram todas que se apresentar. O que é que eu tenho à minha frente? Tenho a DreamWorks, a Frame Store, a Passion Pictures, a MacGuff, a Buff, todos olhar para nós, ali à espera, nós temos o vosso filme. Deu-me. Todos os players da Disney, tudo lá. Fogo. E o filme passou e infelizmente não teve a receptividade que nós estávamos à espera. Houve filmes que tiveram notas e foram. Mas vocês não sabiam nada disso, quer dizer? Sabíamos que ia ver lá pessoal da indústria, mas uma coisa é dizerem-te que é a indústria local, ou é tipo, os big players estão aqui todos. Estavam lá todos, os Sharks, pronto. Nós éramos os peixinhos. Pronto. Nosso projeto teve uma nota modesta,
Mas eu no final estava super contente. Depois andei lá, eles tiveram um momento de entrevistas, em que tínhamos de falar com as outras pessoas, um pouco como o THU. Foi muito giro, aproveitei, conheci mais umas quantas pessoas e às tantas visitou-me o meu antigo professor da Spalfalcon, que ele foi sim. Pá, vim cá ver as apresentações e pá, este ano vocês têm trabalhos brutais, não sei o quê. Gostei muito do vosso filme, pá, a composição ficou muito boa, eu estive ali, tipo, que bom, ainda bem que estás. Pronto, olha, e correu bem, vim para Portugal, entreguei todo o material à Gulbenkian, eles tinham pedido provas, etc. Queriam ficar com coisas e fiz isso tudo certinho. E pá, mas comecei a pensar, bem, agora tenho que começar a capitalizar o que sei. Pois, claro. E felizmente, na altura entrei para uma pequena empresa ali em Algés que fazia visualização de arquitetura. E eles estavam a precisar de pessoas, pronto, eu já estava bastante rotinado, pá, e fui ajudá-los, eles queriam fazer muito tipo planeamento para cenas industriais, precisavam ter cowboys e coisas a andar, e olha, foi fixe. Foi 2 mesinhos e logo a seguir, pronto, recebo um telefonema de um estúdio em França, que é a Blue Spirit, que ainda existe, que é um estúdio muito bom. Pá, gostamos do teu trabalho como compositor no filme, precisamos de ti como compositor aqui em França, que é giro. E eu, siga, lá fui eu para Paris. Portanto, foi uma fase também bastante interessante. E cá está, o que mostra... Blue Spirit, eles ainda existem, ou não? Blue Spirit ainda existe. E eles têm um estúdio principal em Angoulême, nem sequer em Paris. Mas eles estavam, na altura, a fazer um trabalho para uma outra empresa, que era a CIP. E essa já é mais conhecida, que é a Saban. Saban era uma das melhores produtoras de animação da década de 80 e 90. Eu vou começar aqui a dizer algumas séries que eles produziram. Os Care Bears, Os Ursinhos Carinhosos, Inspector Gadget, o Heathcliff também, o Dennis Pimentinha, era tudo a Saban. Um estúdio enorme, produziam carradas de coisas. Fui para lá, pronto, as condições eram duras, tipo, era do género: tens aqui o teu trabalho, vais ter que encontrar casa, nós não temos capacidade para te encaixar, porque estás em Paris e que é lixado encontrar casa. Entretanto, pronto, fui para lá a decorrer uma greve de transportes brutal, não havia comboios, não havia autocarros, não havia metro, nada. E quando há greves em Paris é assim, estás lixado, porque a cidade é gigantesca e tens que palmilhar, cada vez palminhas coisas, são quilómetros, de um sítio para o outro. E eu sem casa, sem transportes, ia ter que fazer as minhas cotas diárias logo. Não houve perdão nenhum. Logo, tens que começar, começas neste dia, começas já a fazer o mesmo conjunto de planos que fazem os séniores rotinados que estão aqui há bué da tempo. Eu, obrigado, e fazia 10 planos por dia. Que alegria! Que bom, então acordava tipo às 5 da manhã para andar, para apanhar, sei lá, um comboio qualquer daqueles sobrecarregados de gente, para ir para o estúdio. Na altura eu fui ajudado por uma série de pessoas lá em Paris, olha, me deram um abrigo durante um tempo até eu encontrar uma casinha. Isso foi pessoas que conhecias de cá? Ou... Neste caso foi até a Catarina, que tinha lá uma amiga, ela deu-me contato, pá, ela foi bestial, deu-me guarita durante uns tempos, podia nem sequer querer saber. Pois, claro. Mas foi o suficiente até eu encontrar uma casa, que a minha irmã também cá de Portugal foi ajudando, ligando para imobiliárias, porque eu não tinha tempo. Pois. Não havia tempo para ir fazer esse tipo de show and tell, de ir ver casas e ter que trabalhar com uma greve que não parava. Aquilo era tipo uma semana inteira. Sim. Um sofrimento atrás, eu já pensava, acho que ia voltar para Portugal, que isto é horrível. É assim que se trabalha por aqui, credo. Mas felizmente a greve parou, arranjei uma casa, bem, e aí dediquei-me 100% ao trabalho. E eu tipo, é para fazer 10 planos por dia. Não, eu cheguei a fazer 40 planos por dia. Chegavam os projetos todos, eu olhava para aquilo, eu quero este. Todos em sequência, que já sabia, ia facilitar muito mais. Pois. Já agora, a produção era uma série de desenhos animados. Chama-se Comboninhos. Ela ainda existe na internet, etc. É fácil de procurar. Era animada... Depois ponho aqui uma imagem. Sabe? Era uma animação 2D. Aquilo era feito na Malásia, era animado na Malásia, e a composição e a finalização era feita nos estúdios ali em Paris. Nós éramos os compositores, depois era editado, era posto o som, etc. Pronto. E pronto, era o nosso trabalho era aquilo.
nós tínhamos, cá está, aquelas cotas, e agora a parte disso agora eu vou dizer, a minha tentativa de trabalhar mais virou-se contra mim. Então porquê? Pronto. O trabalho chegava vindo da Malásia, nós víamos o episódio, ou os planos que tínhamos para fazer, eu geralmente escolhia a dedo aqueles que eu queria, ficava com um bolo e depois começava a despachar aquilo estilo fábrica, não parava. Por isso é que às vezes conseguia valores absurdos por dia que nem os meus colegas quase que acreditavam. O que é que aconteceu em maio? Houve uma série de feriados que nós não temos, que é o final da Segunda Guerra Mundial, etc., que se juntaram com o 1 de maio, não sei o quê, e por azar, o estúdio de animação na Malásia não conseguiu entregar a tempo coisas. E nós já tínhamos despachado tudo daqui. Viram-se para nós, vamos ter que vos dar aqui uns dias, vou aproveitar com os feriados, não sei o quê, e eu dar uns dias, o que é que isso significa? Pois, nós como não temos coisas para fazer nestes dias, vocês não vêm trabalhar, mas também não nos remuneramos. Bem, eu passei ali, liguei para a central, para o estúdio principal. Isto não pode ser, eu não estou aqui a passar férias, meus caros. Porque cada dia que eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. E os ordenados lá são ao dia, portanto o ordenado varia. Meses com mais feriados ou menos feriados, etc. Pois claro. Eles metem-me aquelas férias forçadas que eu não tive culpa nenhuma, só porque os outros não conseguiram entregar, e de repente queriam pagar menos uma semana, que era um grande arrombo. Eu passei-me, não sei o quê, isto não. Bem, do lado de lá, a produtora, bom, temos de tentar ver se pode aqui ajudar-nos noutro projeto qualquer, e olha, amanhem-se. Isto de jeito que está é que não é certo, não é justo. Então como é que é? Eu esfalfei-me aqui e este aqui é o prémio. O que é isto? Portanto, aquela ideia de que os portugueses não produzem bastante, mito. Não, é mito, sim. Até é mais, aparentemente. Somos umas máquinas. Olha, entretanto, portanto, essa é a tua primeira experiência dura profissional, não é? E depois tu ficas lá não sei quanto tempo, ou quanto tempo é que ficaste então Foi um ano? Sim, okay. Aquilo pronto, estendeu-se. E foi porque a produção terminou, ou porque tu às tantas decidiste voltar? Não, terminou a produção. Pronto, aquilo, a parte da composição, portanto, recebemos tudo, conseguimos concluir os episódios todos, festa, produção, a SIC gostou imenso de trabalhar connosco, fizeram uma festa no final, foi bastante fixe. E depois, chega ali aquela fase em que havia umas quantas perguntas difíceis, que era, havia duas produções, uma que ia arrancar na Bélgica, que ainda estava um pouco envolta em incerteza, mas já pela Blue Spirit, já não íamos trabalhar para a CIP. E havia a possibilidade de ingressar nos estúdios em Anguleme. E eu fiquei ali numa situação complicada, porque, por um lado, ok, tudo bem, a trabalhar na indústria, isso podia evoluir muito mais, sabe-se lá. Mas Anguleme não é Paris. Anguleme é muito giro durante o Festival de Banda Desenhada. É o melhor festival do mundo. Ainda cheguei lá, espetacular. Mas os outros 360 dias do ano é tipo, sei lá, Porto Alegre, Guarda, não acontece nada, bué da frio. Estás perdido no meio da França. E depois só tens aquilo, não é? Só tens estúdios, não tens vida, não tens cultura. Paris é um mundo de cultura. Eu fui a todos os museus, fui às cenas todas, tinha tudo programado para ir aprender mais. E sabia que não ia ter ali. Já estava com umas saudades também dos meus amigos, tinha o meu contexto todo cá. E eu pensei, não é que sair da França. Não quero ir para a Bélgica, porque não há certezas nenhumas. Se fosse na Bélgica, era em Bruxelas, e é fixe. Mas para Anguleme não quero ir. Então, pronto, aceito. Voltaste? Voltei, exatamente. Pronto, e aí comecei a segunda fase do meu percurso, que já foi cá. Pois, exatamente. Olha, então, esta segunda fase do percurso, começas por encontrar várias, ou melhor, quer dizer, vais à procura de uma posição fixa em algum... Como é que é? Qual é que é o panorama nacional nessa altura? Basicamente, eu chego e na altura entrei em contato com os meus antigos colegas do curso, da Gulbenkian, o Bart, o Manu, esse pessoal todo. E eles estavam a trabalhar na altura para a Show Off. Para a Mola, Show Off. Pois. Temos aqui mais pessoal, nós estamos a fazer, eles faziam na altura muita produção para RTP2, para a Ilha das Cores e o Zig Zag, muitas rubricas,
eles faziam lá. Ainda fazem, se calhar. Agora eu não sei, mas na altura estavam a fazer. E precisavam de mais animadores, mais pessoas com experiência, etc. Pá, e eu disse, excelente, já estou com mais experiência, vamos aí. E pronto, e juntei-me lá a eles e realmente deu para fazer, trabalhámos em muitas séries de animação. Na altura fizeram vários... 3ds Max? Sim, 3ds, era o que eu sabia na altura. Eu, entretanto, deixei de também começar a operar com o Combustion, porque Autodesk, mais uma vez, fez o favor de acabar com o programa. Né? Típico. Portanto, tive que me adaptar a outras realidades e pronto, mas foi com o 3D Studio Max, o que foi bom, porque pude desenvolver a parte do 3D que eu também gostava e não o desenvolvi enquanto estive em França. E produzimos coisas bastante porreiras, foi divertido, gostei imenso de trabalhar lá. Boa. Tinha um bom ambiente. Boa. Curtia-se bastante bem. Depois tiveste também uma temporada na Ingram, não sei se foi logo a seguir à Mola, mas tiveste uma boa temporada também. Sim, foram quase 5 anos. 5 anos, boa. Foi onde conheceste o Rui, possivelmente. Pronto. Hoje em dia, já agora, para informação, trabalhas na Glimpse, não é? Do Rui Romano, também do Rui. Mas há aqui uma parte interessante que eu queria perguntar, que é, tu és a pessoa, eu acho que se pode atribuir esta responsabilidade sobre mudar aqui o panorama um bocado nacional e meter toda a gente a usar cinema 4D, ou pelo menos todos aqueles que vieram a trabalhar contigo, em particular em Character Animation, não é? Porque personagens normalmente está mais associado. O Max também fez muito trabalho em personagens, e depois o Maya, portanto, tudo o que é o universo Autodesk que é mais associado normalmente à animação. Mas tu conseguiste aqui esta proeza de convencer uma quantidade de gente a usar cinema para personagens, para além do bom que é já em motion design, também para personagens. Eu sou uma dessas pessoas que, aliás, beneficiou imenso disso, apesar de ter odiado a proposta inicialmente, ficado um bocado confuso porque é que estamos a usar isto, já temos aqui outros programas que já nos dão as ferramentas que nós precisamos, porque é que vamos agora meter-nos neste filme. Mas a verdade é que, pronto, isso ajuda-me imenso na vida atual, porque tenho imensos projetos em cinema agora, mas atributo completamente essa responsabilidade e de outras pessoas que vejo que andam por aí, que também acabaram por mudar também, ou porque tu mudaste as produções das casas em que trabalhavas, não é? Como o caso na Nebula, na Ingram, não sei se chegaste a usar o cinema também. Sim. Usaste, não é? Eu lembro. Eu posso contar essa história. Eu, quando vou para a Ingram, havia uma exigência muito grande. O próprio Rui queria fazer filmes maiores e produções mais complexas, e me obrigou a ter que aprender mais sobre programas em geral, sobre 3D em geral. Pronto, e mais horas a estudar, mais horas a ir para casa, ver como é que isto funciona, como é que mais complexa funciona. Pronto. Mas, tristemente, coincidiu com uma altura em que, pronto, aquela crise ali de 2008, bateu cá mais na altura de 2013. De repente o trabalho começa-se a esfumar e casas grandes como aquela precisam de muito trabalho. E o que é que eram não digo ameaças, mas o que é que eram os principais problemas que aconteciam? As produtoras e os outros colaboradores começaram a fazer as suas próprias produções. E eu lembro-me na altura do dono da INM falar com o Rui e dizer, nós temos que começar a fazer este tipo de trabalho de motion design, isto está a ser feito noutras casas, não sei o quê. Alguém aqui dentro tem que começar a aprender cinema 4D, é o que eles usam, aquilo é mais versátil, faz este tipo de coisas, cá para fazer isto tem um pincel, não sei o que mais. E o Rui tinha mais que fazer, coitado, em modos de trabalho, vira-se para mim, olha Batista, tu já tens noções de animação, já és um generalista, eu proponho que tu aprendas o cinema 4D, porque pronto, nós temos que entrar neste caminho aqui do motion design mais hardcore, etc, este tipo de coisas. E eu naquela, cinema, mais um programa, mas uma pessoa ainda tem que saber isso. Está bem, pronto, vamos a isso. Tutoriais, mas aqui já é diferente. Eu não tive professor, mas eu já sabia um programa 3D. Portanto, já tinha uma base por trás, que era o Max. Comecei a aprender o cinema e comecei a ver, mas isto é muito melhor do que o 3D. Tudo, mas como é que eu ainda trabalho com aquela porcaria?
porcaria. Pois. E não era só isso, a questão era que tínhamos a parte do motion, mas eu gostava de animação, de personagens, etc. Vinha da minha escola da Spawn Falcon e comecei, já agora quer ver como é que é. O Max tem o Cat e outra porcaria que não vale nada. Como é que é aqui? Isto regar aqui é possível. Não é isso, mas tem um sistema de nodes. E comecei a adorar fazer coisas lá. Tinha aquela sensação que é tipo, estou a aprender um programa novo, mas eu volto sempre ao outro. Porque quando que já acho melhor o método. Não, ali era. Eu já nem vou fazer naquele. Com o que eu sei aqui já é mais rápido, melhor, e vou fazer com mais versatilidade. Comecei a abandonar o Max porque, esquece. Eu fazia naquele, talvez ainda para modelar e modelasse lá, mas o outro já despachava muito mais. Portanto, foi uma questão até de... Ele deu-me muito mais ferramentas. Eu fazia no outro, mas aquele... Aliás, eu nem conseguia fazer coisas no Max que ali fazia. O Max não tinha clones, não tinha nada. Tinhas que usar partículas, logo passar para simulações, era muito mais burocrático a trabalhar. O outro não, era democrático. Tipo, com o conhecimento que tu tens vais fazer muito. Eu queria fazer muito mais coisas, não é? Não queria estar limitado. E essa foi a minha grande conexão com o Cinema 4. Ele tirou-me as grelhetas que o Max punha e foi para aí fora. E quer dizer, portanto, começas a usar o cinema na Ingram e depois da Ingram passas para a Nebula. Okay. Onde também traz esse conhecimento e a ideia do software. A Nebula também acaba por adotar. Eu trabalhava com o 3D Max. E eu ainda tinha conhecimentos de 3D Studio Max e ainda fizemos uns quantos projetos, às vezes eram finalizações. Não foi logo, claro, também não é logo que... Exatamente, na altura estávamos a trabalhar para os vídeos para o campeonato do Euro 2020, depois ficou no ano seguinte, né? Se não estou enganado. Isto é em 2016. E as bases ainda estavam 3D Studio Max, tinham sido preparadas dessa maneira. Eu ainda cheguei a completar algumas daquelas coisas, mas depois todos os outros vídeos eu repliquei com o máximo de exatidão que se tinha feito e começámos já, depois os vídeos das cidades, já começar a fazer grande parte deles em cinema, os que eram finalizados em Max eram finalizados em Max. Eu acho que o pipeline começou a gerar grandes quantidades de coisas. Acho que foi muito positivo. Pipeline de cinema. Pipeline de cinema. Sobretudo, quando às tantas também começo a propor, pessoal, eu gosto de animação, eu tenho estado a aprender animação aqui dentro, eu quero começar a desenvolver coisas. E na altura até falei com o Zé Alves, ele estava lá. Tens personagens que possas ceder para eu rigar. Coelho. Deixa cá ver, pumba. Peguei no coelho, comecei a rigar aquilo. Como é que isto vai ser? Da melhor maneira que eu sei. Pronto. Eu aprendi muito também graças a ti. Trazes um conhecimento de Maya que eu depois comecei a adotar e a aplicar. Nesse aspecto, cá está, as pessoas com que nos cruzamos, mais uma vez, é muito mais valioso do que as pessoas pensam. Por isso é que eu acho que as pessoas devem trabalhar mais vezes para estúdios e não ficarem neste espaço. Sim, é verdade. Se tiverem a oportunidade, claro. Exato, se tiverem essa oportunidade, façam isso, porque é lá que está o conhecimento. Claro. Em casa, depende. E tu referes-te mesmo presencialmente em estúdio, é o que tu queres dizer. Pois claro, sim. Porque senão tu não me vês, não estás a ver o trabalho. Concordo, sim. Está bestial. Quero saber mais. Pronto, e ele passou-me aquele boneco, eu riguei e depois fiz uma animaçãozinha, que era o gajo mergulhar para dentro de uma piscina, vira botão. Com uma boia. Exatamente. Lembro-me desse teste. E eu acho que em parte isso foi um catalisador. As pessoas pensaram, ok, podemos animar aqui com segurança. E depois, esse teste, como é que se diz, desenvolve-se para uma curta-metragem, que é toda ela feita em cinema 4D, uma grande produção de uma dimensão, aliás, extraordinária, muito exigente, porque apesar de tudo, o cinema também se estava a desenvolver em animação de personagens, ou seja, ele tinha uma grande valência de motion design, mas o próprio Maxon, não é? Também estava a criar ferramentas novas e a explorar, e queria muito, aliás, apoiou até o desenvolvimento do FTA, porque queriam provas dadas, queriam expor que aquilo era capaz, e etc. Eu acho essa ideia genial. Em todos os anos que eu trabalhei com o 3D Studio,
Eu nunca havia Autodesk a ter o mínimo de atenção. Temos aqui uma oportunidade, façam lá umas animações. Sim, mas eles também estavam, a crescer, a Maxon, e queriam crescer para esse lado, e portanto também... Claro, exatamente. Foi bestial. Eventualmente tu, com o projeto do DFTA, um shot teu em particular, aparece no reel da Maxon e do Cinema 4D como pronto, a escolha que eles fizeram. A escolha da representação do trabalho, que é possível fazer com o software. Eu acho que isso é uma coisa boa e importante. Pronto, e entretanto tu depois, eventualmente agora passas para onde estás, na Glimpse VFX, com o Rui Romano, sob o comando do Rui Romano, e pronto, e bem, e têm desenvolvido imensos projetos. Pronto, eu próprio também já participei em alguns, e eu acho que convido toda a gente a verem o site da Glimpse e a verem os projetos, porque são de grande nível. Eu tinha aqui alguns para que pudéssemos falar, mas eu vou pegar aqui só no não é o maior, mas um dos grandes projetos que vocês desenvolveram em 2022-23, depois ele também se repete em 23, que é o da Popota. Exatamente. O anúncio da Popota com o Lucas Neto. Exatamente. Portanto, uma grande produção. Uma grande produção, os anúncios da Popota são sempre grandes produções. Pronto, e gostava de saber, quer dizer, eu também participei nesse projeto, um projeto com imensas personagens. Sim, acho que foi um projeto com mais personagens, tirando crowds, mas isso, pronto, isso é diferente, isso é quase visto como um efeito. Epá, não digas isso que eu riguei 30... Mas não eram crowds, a questão é essa. Os crowds é tipo um automatismo. Tu rigaste personagens que foram... Que depois também compõem o que... Exatamente, é diferente. Pronto. Sim, esse projeto foi daqueles mega desafios. Eu gostei imenso de participar. Se o resultado final é mais isto ou mais aquilo, ou poderia ter sido mais... Temos sempre as nossas preferências pessoais, mas eu gostei, primeiro porque conseguimos concluir. Não foi daquelas coisas que eu tive no género, acabou e com todas as pessoas de costas voltadas uns para os outros. Isso é a parte pior. Concluiu-se, ficou com um aspecto bonito, conseguimos resolver os grandes problemas técnicos. São vários. Exatamente, de repente temos que um programa cujo foco é motion design, vamos conseguir enfiar não sei quantos personagens cá dentro. Vamos a isso. Não é isso que nos vai travar. E conseguiu-se o melhor possível contigo a participar, a produzir conteúdo, uma equipa de muitos animadores, ou de mais animadores, pronto, a produzir conteúdo e a montarmos aquilo tudo criteriosamente, nos sítios, com alemes, o que fosse, estava tudo a ficar a funcionar bem. A propósito deste projeto, para entrar aqui numa onda um bocadinho mais técnica, eu sei que tu desenvolves em cinema uma ferramenta para transferir animação. Sim. Ok. Queres expandir só um bocadinho? Não sim, muito, mas também... Hoje em dia essa ferramenta é um rig. É um rig, basicamente, ele usando o termo em inglês, é o backbone de quase todos os nossos personagens. Ele já evoluiu muito desde essa altura. Pois, ele está a nascer nessa altura. Ele nasce de uma necessidade de um projeto que veio anteriormente, até à Popota, em que eu vi um colega meu, que foi ele que fez, nem sequer participei nele, mas tenho outros colegas meus que estavam lá que participaram, em que, olha, era um crowd para um estádio. E aquilo não tinha corrido lá muito bem. Ele tinha montado lá o sistema, mas depois foi preciso fazer correções, e não era fácil fazer correções em coisas que tinham animações do mixão, que já tinha as animações, depois os braços ficavam fora de proporção, e eu começo a ver aquilo tudo a acontecer. Eu estava noutros projetos, nem sequer estava nesse projeto, mas vi os meus colegas a terem que fazer aquilo, e aquilo era um martírio. E agora temos de fazer não sei quantos personagens, fazer correções, etc. Isto está a ser um problema. E eu pensei, mas porquê que não há rig que carregue animações e suporte customizações? As mudanças posteriores. Sobre a animação. Isto tem que haver. Não me foi pedido, mas isto tem que haver, até porque isto até pode ser interessante para situações em que tenhamos que fazer muita quantidade e não temos tempo para animar. E isso, eu começo a ver cada vez os tempos de produção a reduzir, e como uma pessoa responsável por uma área, eu tenho que pensar noutras soluções. Pronto. Não posso só dizer, vou imputar isto tudo nos animadores e eles pobres coitados. Também não. Pronto, vamos dar soluções. Então, depois, é um bocado aquela ideia, see a need, you feel a need. Pronto.
Então, havia ali uma necessidade e começa a desenvolver... Isto é para vermos que os Rigas pensam nos animadores. Os Rigas com pensam atenção. nos animadores. Muito mesmo. Mesmo muito. Muito. E ali pensam. Eu não sei como é que é. ali. Não, depois já. Publicidade à gringa. Continuando. E comecei a desenvolver na altura um rig muito modesto, olhando agora em retrospectiva, que realmente fazia esse serviço, carregava animações e bem, tinha uma maneira de se adaptar a corpos mais ou menos humanoides, e podíamos fazer pequenas iterações por cima. E se não me estou a enganar, tu trabalhaste ou com essa geração ou com uma outra muito parecida com ele, na Popota. Porquê? Porque realmente nós no final tivemos que juntar tantas coisas que não havia muitas hipóteses. Vamos pôr o personagem a andar 1, personagem a andar 2. Pois. E ele foi mesmo... Opá, eu compreendo que não é a coisa que mais seduz um animador fazer esse tipo de coisas. Eu sei, mas às vezes é a única coisa que dá, porque a alternativa pode ser ainda pior. Pois. Se eu dissesse, então, muito bem, então tens... Anima manualmente, ou tens os controladores todos aí, mas tu vais ter que fazer, sei lá, 20 characters e tens 3 dias. Vamos pôr aí. Sim, esquece. Pois, que isto depois, claro... aliado a um tempo de produção super reduzido. Tem que estar, exato. Ao staff também não é. O departamento de rigging és tu. Não há um departamento... Tu me ajudaste, tu rigaste. Não, sim, mas éramos 2. Não, e houve mais pessoal que rigou também em veículos, outras coisas. Não, pois sim. Mas era muita coisa. Concepção Era coisas por todo lado. Nós temos um comboio lá, que foi das primeiras coisas que eu peguei. Toda uma cena que envolvia um comboio. Que aquelas pessoas pensam, mas rigar um comboio não é na Pera Doce. Tem os ângulos escolhidos, depois às tantas eu pensei assim, realmente podia ter sido de maneira mais simples, mas eu tive que desenvolver uma ferramenta para o comboio ter carruagens, andar, as rodinhas estarem impecáveis, porque bastava aquilo ser filmado ou ser escolhido de ângulos de outra maneira e eu precisava que ele funcionasse bem. Claro. E eu gastei muito tempo a desenvolver a ferramenta. Antes era um comboio de Lego, porque estava cheio de peças de Lego por todo lado. E funcionou impecavelmente. E não deu bico nenhum. Foi pumba. Olha, Batista, tipo, se nós fôssemos aqui falar dos trabalhos que tu já fizeste, ou não sei o quê, tipo, isto rebentava o tempo, já estamos aqui, aliás, até um bocadinho em excesso, mas bem, tudo bem. Portanto, eu se calhar vamos passar então aqui para a fase dos assuntos diversos, onde temos aqui, portanto, um pedido que é, aliás, recomendações. Sim. Portanto, livros que tu tenhas, que eu sei que trouxeste aí umas coisinhas, portanto, coisas que tu achas importante, ou que tenham sido importantes para ti, ou que achas relevante partilhar sobre. Pronto. Se pudermos... Sim, então, é assim, basicamente, enquanto isto não vai ser nenhuma surpresa para ninguém, até porque... Desculpa. Tens aí... Exatamente. Como animador e desde o tempo da Gulbenkian, que eu uso este livro. Portanto, todos os animadores o conhecem, sabem como é que é. O teu está em muito melhor estado que o meu. Sim, ele foi lido, foi usado. Muito cuidado. Foi muito usado. E tem anotações aí dentro, mas eu sou muito cuidadoso a manter as coisas e basicamente ele foi sempre muito bem mantido. Ele é um livro muito importante para mim. É um livro muito importante para quem anima, de qualquer tipo de animação. É um livro muito importante para quem realiza. E pensar que há muitos realizadores que nunca o pegaram uma vez na vida, dá que pensar. É um livro sobre arte também. É um livro que tem histórias. As primeiras partes são histórias do Richard Williams. Vale a pena lê-las. Né? Quando ele vai aos estúdios da Disney e começa a perguntar, não estás a ouvir música? Sim, a desenhar e o tipo passa-se. A animação e concentração, não é? Exatamente. Ele logo a seguir aprendeu a lição. Exato. Portanto... o Richard ele faz aquilo que eu gosto, ele conheceu pessoas e contou as histórias das pessoas. Mais uma vez, é ou não é importante? Ele se estivesse em casa, ele não conseguia aprender. Sim. Esta é a tua recomendação maior. A minha maior. recomendação maior, já vai um bocado contra aquilo que é corrente hoje em dia, é se tiverem a oportunidade de trabalhar com outras equipas, vão aos sítios trabalhar, se puderem. Compensa muito. Porque eu sempre trabalhei em estúdios e fora. E trabalhei em casa também. Fazia freelance, gastava. Mas tempo em trabalhava em web. É uma diferença enorme. É verdade, pode ser
mais incómoda. Ei, agora tenho que ir para ali, para lá, não sei o quê, os transportes, isso. Pá, mas o conhecimento está com as outras pessoas com quem nós lidamos. É verdade. E será sempre assim, na minha opinião. Desde a escola a todos os estúdios, é lá que lá que está a ação a acontecer. Claro. Ou então se as pessoas verem ter contigo, também dá. Claro. E também sempre, eu pessoalmente sinto que se é mais produtivo também em estúdio do que em casa. Às vezes em casa. Pode depender. Pois é verdade, eu sei. Mas para o nosso desenvolvimento, se estivermos mesmo interessados nisso, eu diria que é nos estúdios que se cresce. Senão as pessoas vão fazendo as suas coisas, jogam pelo seguro, rotinam-se, mas não crescem. Pois, claro. Essa para mim é a grande recomendação, por isso mesmo, até mesmo se pensarem em querer ir para a universidade, cursos, etc., pensem sempre, nem às vezes nem é tanto pelo que se vai aprender, porque quem se vai conhecer, com quem nos vamos conectar, com quem vamos aprender, todas essas pessoas, todos esses colegas são mini professores. Claro. Sempre. E não ter medo de falar com uns e com outros e passou os teus trabalhos, vai ser bué da fixe, não sei o quê. Porque às vezes podem ser futuros parceiros de trabalho, quem sabe, ou não. Ou simplesmente às vezes podem ser pessoas que nós passamos a não gostar e pensar, é aquele tipo de pessoas que eu não quero lidar na vida. Acontecem. Claro, isso também acontece. São as lições. Senão somos uns imberbes, estamos em casa, conhecemos uma pessoa, pode ser boa, mas... Avatares. Exato. Muito bem, Batista. Olha, tens mais algum? Então, ok. Pronto, esta é a surpresa. Esta é a surpresa. Eu estou muito curioso. Pronto. E, por não acharem que... Dá cá. Queres que eu segure aqui no Richard? Só queria tirar isto com segurança. Opa! Lá ficou preso, acho eu, em cima. Pois, tem exato. aqui uma coisinha. Tem uma... exato, aqui. Okay. Pronto. Juntamente com as histórias, obviamente, também tem que vir as recordações e realmente dos tempos em que eu estive em França. Eu trouxe recordações. Recordações que são muito valiosas. Quando eu estive na Saban, ou na CIP, a trabalhar para a Saban, eu uma vez apanhei-os um dia a fazer limpezas no estúdio. Eles estavam literalmente a mandar isto para o caixote de lixo. E eu disse, parem imediatamente. Onde é que está o vosso caixote de lixo? Está aqui. E eu trouxe nada mais, nada menos do que células originais, meu Deus, pintadas com backgrounds da série de Inspector Gadget. Alguns deverão ver os episódios aí onde isto aconteceu. E não só, eles também tinham do Dennis o Pimentinha. Eu tenho aqui uma mesa... incrível. Do Heathcliff também. Que estava tudo misturado. Para eles isto já não interessava. Mas porquê? Era para o lixo. Este aqui, que era o inspetor da polícia, que era o chefe do Inspector Gadget também. Categoria. Que fixe. Guardei quantas pude. Isto é um fundo. Os cenários eram todos assim, todos pintadinhos. Que luxo. Incrível. Já. Ainda tem um cheiro original, quase. Tinta acrílica, é o que eles usam. Tem que ser tintas opacas. Os olhinhos. Tudo. Isto é a regra da poupança. É aqui que se vê onde é que se poupa. Geralmente bocas à parte, olhos à parte. Tudo o que é para mudar é à parte. Isto não muda no plano. É o mesmo boneco sempre. A cabeça, pois. Que espetáculo. Bem, tens aqui uns tesorinhos. E estão muito bem mantidos, realmente. Tem que ser. Tem as coisas como deve ser. É incrível. Os desenhos realmente são muito bons. Vê-se mesmo que estes desenhadores estavam muito bem treinados nestes characters e não havia quase divergências nenhumas. Esta é de uma série que é o Heathcliff. Eu não sei se por acaso, acho que até está um bocado mais colado, mas pronto, é o que é. Mas devemos poder mostrar isto no YouTube, não achas? Claro. O conseguiste soltar, sim. Não deu para soltar, paciência. Estas tintas são... já tem muitos anos. Que fixe. Se pensarmos que eu vi o Inspector Gadget quando são as camadas. Exatamente. Quando tinha 10 anos, e isto tem certamente, sei lá, entre 30 a 40 anos de idade. Que espetáculo. Temos que fazer uma expo destas coisas. Um motion blur desenhado. Olha lá. É verdade. Olha, muito bom, muito bom. Muito obrigado por teres trazido estas. Depois vou vê-las também mais
Então, agora fazemos o exercício do nosso exercício aquele, não é? Então, isto agora é fazemos sempre isto, não é? Portanto, agora, à luz da nova tecnologia da inteligência artificial, peço que escolhas aqui um meme, para que reflita como é que tu te sentes em relação ao assunto, do que é que nos espera, ou do que é que achas que... Não, é vê-los, não é? É vê-los, espera, podes abrir assim, escolhes um ou dois, conforme te sintas em relação ao assunto, do que nos espera e do que é que tu achas, não é? O que é que estamos aí... É este? Opa, está tão bom. Guess I'll Die. Queres explicar? Mas eu posso ter um Guess I'll Die a rir. Sim, podes. Assim, com a cara do Obama. Olha, agora vimos as camadas das coisas, fazemos tipo meio camadas. Guess I'll Die. Epá, muito bom. E então, queres explicar mais ou menos porque é que achas isto? Sim. É engraçado. Eu acho que cada vez que eu tenho estas conversas, já há muitas pessoas que são menos implicadas ou que se chateiam menos com a questão da inteligência artificial ou a defendem mais, são capazes de dizer, ou dizem-me geralmente que isto é a nova revolução industrial, não é? Esta é a revolução industrial, no fim do século XVIII, começaram a ter as fábricas, etc. Pronto, e as pessoas na agricultura tiveram que mudar, entrou a industrialização e nós estamos a passar pelo mesmo. Pois, talvez, vamos a ver, eu não sou contra o AI se ajudar na medicina, noutras coisas que realmente salvam vidas. Não está a salvar vidas na nossa profissão, pelo contrário, está a arruiná-las. E tem uma coisa que eu acho que não serve nesse paralelismo, que é, as pessoas que trabalhavam nessas indústrias e nessa agricultura, etc., elas faziam aquilo porque era preciso, para sobreviver, nem é que as pessoas gostassem propriamente de fazer aquilo. Mas as pessoas que trabalham em animação gostam. Acho que realmente quem está nesta área adora isto, gosta isto, nem é para pensar eu vou ficar rico com isto, é porque se gosta a sério. E é das poucas áreas as pessoas estão aqui por sacrifício e gosto. E isto vem para tirar isso. E eu não concordo que viesse para facilitar uma situação indesejável. Sei lá, ninguém gosta de limpar a casa. Ok, o robô vem, limpa-te a casa e fica impecável. Pronto, ok, é menos mal, Mas em alguns automatismos pode ajudar, não é? Mas não automatismos. Mas a questão é que não vai ser utilizado. Eu já não estou a ver isso a ser utilizado para isso. Já não é só um automatismo. Isto é, erradiquem o fator humano porque queremos ganhar mais dinheiro. Deve ser a única justificação que eu encontro, porque se fosse tão caro como mantinham as pessoas, queremos ganhar mais dinheiro e se calhar alguém sem saber nada sobre animação, faz filmes. Pois. Salta tudo. Pronto, isso significa que I guess I'll die. I guess I'll die. Não, sim. Ok. De fome. Pronto. Ok, muito bem. Mas é isso que eu sinto cada vez que abro o browser e está mais um novo modelo que já gera animação. Ainda não são bons, na minha opinião. Isto não é bom. Mas é como dizem, este é o pior que está. Pois. A partir dali só melhora. Ok. Pronto. O que é que se pode fazer? Agora, eu tenho muita pena que afeta uma área onde as pessoas estão por gosto, dedicação, vontade de querer fazer coisas melhores. É mesmo. Pois claro, é verdade. Para mim é matar o espírito humano. Nem é substituir. Não é para produzir mais coisas. Não, estou a matar o espírito da humanidade, que é a criação. Pois, compreendo. Olha, Batista, vamos reagendar uma outra conversa, porque se isto for, nós podemos ter tantas quantas quisermos, não é? Temos aqui assuntos. Portanto, olha, obrigado agora por esta, foi ótimo ter-te aqui. Eu agradeço. Estamos juntos. Muito obrigado. Muito bom. Foi ótimo.